hoje eu queria começar convidando vocês para se conectarem com algum sonho que vocês consideram que foi importante ou interessante ou que chamou a atenção de vocês nessa semana, tá? Procura trazer para a sua mente algum sonho que você considera relevante, algum sonho que você não entendeu, ou algum sonho muito instigante, ou algum sonho que você gostaria de explorar mais e conhecer mais, entender mais, tá? Tragam esses sonhos, tá? Fiquem com eles, tá? E agora eu vou fazer uma coisa aqui, o seguinte: eu vou colocar todos vocês em salas de duas pessoas, tá? A ideia é que vocês se conheçam, né? Também. Então eu vou pedir para todo mundo ligar os vídeos, tá bom? Eu vou ativar uma função aqui no Zoom que ele vai randomicamente colocar vocês juntos. Vocês vão ficar 2 a 2, tá bom? E eu queria que vocês se apresentassem um para o outro, uma para a outra, tá? Vocês se apresentassem contando esse sonho, tá? Então, você, claro, pode falar o seu nome, onde você mora, etc. Mas a ideia é que você sintetize rapidamente e você compartilhe o sonho que você gostaria de trabalhar hoje com essa pessoa que vai randomicamente ser sorteada e cair aí na sua frente, tá bom? O pessoal que está chegando aí, então, todo mundo pode ligar as câmeras, eu vou ativar a função, depois eu derrubo todos vocês e todos vocês, se tudo der certo, todos vocês vão voltar para aqui, tá bom? Espero que ninguém se perca aí no astral desse encontro, tá legal? E eu aviso também, eu mando uma mensagem aqui quando estiver terminando, tá? A ideia é ser uma coisa bem rapidinho mesmo, tipo 3 minutos, 1 minutinho para cada um, seu nome, onde você está, né? E conta os sonhos, tá? E vocês têm um tempinho para se conhecerem através dos sonhos, tá bom? Então eu vou ativar aqui essa função das salas. Vão ser salas de 2, ok? Automaticamente, tá? Ok, vamos lá. Então, todo mundo voltou? Acho que voltamos, né? Alguém ficou perdido aí no astral, gente? Fábio, deu um erro na nossa sala. Todo mundo conseguiu? Não, nós fomos 8 para uma sala. Não. Tá. Eu fiquei sem nenhuma sala. Às vezes não sei por quê. Tinham 18 pessoas, devia dar certinho. 9 salas de 2 em cada uma. Eu também, tá. Fábio. Fiquei não encontrei ninguém, caiu a conexão, Lili. Mas eu desliguei porque eu entrei noutra sala. Eu desliguei e voltei. Você estiver aprendendo a usar essa ferramenta aqui. Mas agora está todo mundo me ouvindo, né? Tá bom. Tá legal. Então tá bom. Que bom que está todo mundo agora aí. Muito bem, gente. Qualquer coisa, falem aqui no chat, tá bom? Mais garantido para eu ver vocês, que eu estou olhando aqui, tá bom? Ficaram numa sala com 8 pessoas? Nossa. Aqui tá tudo errado. Bom, tudo bem, gente. Desculpa aí, viu? Mas era para ter funcionado. Eu não sei por que não funcionou. Mas pelo menos vocês já se conheceram randomicamente, aleatoriamente, uns aos outros, pelo menos. Espero, pelo menos deram para se ver um pouquinho melhor. Tá bom? Então, vamos continuar por aqui. Eu queria começar, antes da gente já entrar no conteúdo, no tema dessa aula, vocês colocaram várias perguntas, né, durante a semana lá no grupo, lá no Facebook, né, além dos sonhos. Eu gostaria de saber se, nesse primeiro momento, se vocês têm ainda alguma dúvida, alguma pergunta que ficou faltando com relação ao último encontro, que ficou faltando com relação à semana, tá bom? Eu anotei algumas coisas aqui que vocês me perguntaram e ficaram com dúvidas, né? A primeira foi alguns comentários com relação à meditação, né? Alguns de vocês comentaram que dormiram, não conseguiram fazer a meditação até o final, né? Outros disseram que sentiram muitas percepções de energia, outros que movimentações no corpo,
outros fibrilações no corpo, né? Pessoas dizendo que, mas a maioria dos comentários era no sentido de que dormia antes de chegar ao final, né? Então isso é mais ou menos esperado, né? Nessa meditação a gente vai criando, como a gente falou na última aula, né? A gente vai com os tons isocrônicos, a gente vai induzindo uma frequência cerebral, né? Que sai de beta, alfa, teta e vai ali até o que chama baixo teta, né? Mais ou menos no meio da meditação a gente chega a 4 Hz de frequência, né? Através dos tons isocrônicos. A gente não está acostumado a estar em alfa e em teta no estado desperto, né? De vigília. Todas as noites a gente passa várias vezes por essas frequências, né? Mas a gente no estado de vigília aqui a gente não tem esse treino. A não ser quem faça meditação ou quem faça algum treino específico, né? O mais comum é toda vez que a gente está nesses estados, alfa, teta e delta, a gente apaga, ou seja, a gente dorme, né? Então, é um pouco natural esperar que nesses primeiros encontros, né, ou nessas primeiras meditações que vocês estão fazendo, vocês apaguem, né? Porque é uma meditação nova, porque você está deitado, porque você está quase dormindo, porque você está no final do dia, não é? Então, de fato esperado, né, que vocês durmam, né? E tudo bem, né? Mas 2 coisas importantes a dizer. Primeiro, mesmo que você durma, lembre-se que a meditação acontece, não é? Porque o teu cérebro vai registrando aqueles comandos, aquelas frequências e aquelas induções, né? Então, por exemplo, nessa meditação dessa semana, a indução é amanhã, ao acordar, eu vou lembrar dos sonhos, né? Tipo, uma semente que a gente planta ali no campo, né? Para que facilite vocês lembrarem dos sonhos no dia seguinte, né? E a tendência é, com o treino, né? A gente vai conseguindo estar nessas frequências, ou seja, a gente vai conseguindo ficar mais tempo em alfa sem apagar e, eventualmente, até em teta, né, sem estar dormindo, né, que é o que a gente consegue quando a gente medita, né? A gente entra em frequências mais profundas, né, num certo tipo de transe, mas sem estar necessariamente dormindo, né? Então, esse é um treino, tá? É um treino permanecer desperto durante toda a meditação. Tá? É um treino né, mergulhar nessas profundezas da consciência, de outros estados de consciência, em outras frequências, né, mantendo esse estado desperto. Tá? Então, isso é possível, isso a gente consegue com o treino. Tá? Então, isso faz parte do processo. Tá? Outros comentários que foram feitos de movimentações de energia, corpo mexendo, corpo tremendo, luzes e tal, também tudo isso é esperado, porque afinal de contas isso é uma meditação, não é? A gente está induzindo um estado de consciência diferenciado, né? E quando nós estamos nesse estado diferenciado, a nossa percepção de tudo é diferente, ok? A gente aqui agora está olhando e percebendo as coisas numa frequência cerebral de beta, né? Quando a gente está em alfa, que é aquele estado de transição entre o desperto e o dormindo, né? Que a gente fica ali naquele lusco-fusco, no twilight zone ali, né? Estamos no estado hipnagógico, que a gente começa a ter uns flashes, imagens, é uma outra dinâmica, né? E a gente percebe as coisas diferentes, né? Os sentidos ficam mais aguçados. Muita gente, inclusive, usa esse estado hipnagógico, que é um estágio meio de hipnótico, de certa forma, que é alfa, que é como um portal para acessar diversos tipos de conteúdos. Inclusive, tem meditações, não é o nosso caso aqui, mas tem meditações específicas para treinar a ficar em alfa, a ficar nesse estado hipnagógico o mais tempo possível sem dormir, né? Porque ele abre a possibilidade da gente acessar muitos conteúdos de outras dimensões. Tá? Então, em cada estado de consciência que a gente está, a nossa percepção das coisas é diferente, né? Então, quando a gente está em alfa, a gente percebe um mundo diferente. Quando a gente está em teta, a gente percebe um mundo diferente. Se estiver em delta, também. Se estiver em gama, também. Qualquer frequência cerebral diferente equivale a um estado de consciência diferente. E, portanto, a nossa percepção do mundo, de tudo, é diferente. Por isso que, muitas vezes, quando a gente está meditando, a gente percebe coisas que, usualmente, a gente não percebe.
vê fluxos de energia, às vezes você vê um espírito, sei lá, às vezes você tem insights diferentes, né? Porque nós estamos no outro tal, né? Outro estado de consciência. Então, tudo isso é esperado, tá? É natural e acontece mesmo, né? Essas movimentações energéticas, até porque tem uma parte da meditação que é justamente criar, né? Aquelas waves, né? A gente cria aquelas ondas de energia subindo e descendo, né? Então a gente também faz uma varredura, uma limpeza, de certa forma, energética, né? Uma ativação do sistema energético, né? Para que a energia circule pelos circuitos energéticos, né? Pelos nossos meridianos e pelos chakras. E isso tudo possibilita o quê? Um relaxamento mais profundo. Tá? Então, assim, uma das primeiras coisas que a gente busca com a meditação é relaxar. Né? Por quê? Conforme a gente falou no último encontro, para melhorar a qualidade do sono e para melhorar a qualidade dos sonhos. Né? Então, quanto mais a gente vai relaxado, quanto mais a gente ritualiza a entrada no sono, quanto mais a gente se prepara, quanto mais a gente medita, quanto mais a gente circula a energia e libera todo tipo de energia estagnada, ou, vamos dizer, toxinas energéticas, a gente vai criar uma condição mais favorável, melhor, né, para ter sonhos melhores. Pois a gente hoje até vai falar um pouquinho o que são sonhos melhores, tá bom? Bom, outra pergunta que fizeram aqui, sim, essa meditação a gente faz deitado, tá? Pode fazer sentado também, mas pode fazer, mas ela foi criada para ser feita deitado, tá bom? Mas sim, pode ser feita sentado também, tá? E o Eduardo pergunta aqui como manipular alfa. Então, tem os treinos específicos, né, para ficar em alfa, mas um bom treino é, por exemplo, quando você for dormir, ficar muito atento, né, ficar muito mindfulness ali naquele momento de passagem, né, de entrada no sono. Né? Então, você fica ali conectado com a respiração e atento para esticar esse tempo em alfa, né? Vai esticando o tempo antes de apagar. Né? Então, é um treino mesmo, né? Você vai, toda noite a gente pode treinar, inclusive não só quando vai dormir, mas também quando acorda. Né? Então, quando acorda também, que eles chamam de um nome estranhíssimo, quando você vai dormir, eles chamam de estado hipnagógico, né? Quando você acorda, eles chamam de hipnopômpico. Mas, enfim, são dois estados hipnóticos, que é a entrada e a saída do sono. Esses dois momentos, você pode treinar a ficar em alfa. Né? Então, por exemplo, está acordando, naquele lusco-fusco que está acordando ali, ficar naquele estado. Eu costumo treinar bastante isso de manhã. Acho mais fácil treinar de manhã quando está acordando, né? Porque já não está com tanto sono, não está tão cansado do dia. Então, é esticar ao máximo esse período de manhã ali que você está acordando, porque sempre vem uns insights, umas informações interessantes. Tá bom? Mais alguma pergunta, gente, sobre a meditação? Então, conforme eu falei antes, né? Agora a gente vai... vocês, essa semana, vão entrar na meditação 2 e o foco vai ser começar a interagir com os sonhos, tá? Então, quando vocês agora forem fazer a meditação 2, a gente vai fazer daqui a pouco, mas depois, quando vocês forem fazer com áudio, vá fazê-la, né? Faça a meditação com um sonho em mente para você trabalhar. Já leva para o sono um sonho, né? Já leva para a meditação um sonho, tá? E a cada dia você pode, obviamente, levar um sonho diferente, para você trabalhar esse sonho diferente na meditação, tá bom? A Graziela está perguntando se a meditação estimula viagem astral. Olha só, ela não foi feita para estimular viagem astral, mas ela pode eventualmente estimular a viagem astral. Tá? O propósito dela, ela não foi configurada com esse propósito, mas pode acontecer. Uma vez que a gente está induzindo um relaxamento profundo, uma vez que a gente está induzindo um estado meditativo profundo, uma vez que nós estamos estimulando, né, essas frequências teta, né? Se bem que o mais comum é viagem astral acontecer quando a gente está em delta, tá? Mas pode acontecer, tá bom? Mais perguntas? Mais alguma dúvida?
Aqui, Mariana Amaral, tenho dificuldade para sintetizar o sonho. Ainda vamos falar sobre isso? Sim, vamos falar sobre isso. A gente vai começar agora, a partir de hoje, a entrar nesse tema, né? Que é, agora que vocês já estão lembrando dos sonhos, agora a gente pode ir, tá bom, o que eu faço com os sonhos que eu lembro? Né? Como eu analiso, como eu interpreto, como que eu compreendo, como que eu interajo com os sonhos. Então, a partir de agora vai ser o nosso tema, né? Quando a gente faz trabalhos com sonhos, a gente vai falar daqui a pouquinho quando eu falar disso, mas assim, lembra que, conforme a gente falou, o sonho é energia, ok? Porém, gostaria que você tivesse uma imagem em mente, que é a imagem do iceberg, tá? Analisa o sonho como se ele fosse um iceberg. Por quê? Porque, na maioria das vezes, aquilo que aparece não é aquilo que é o mais importante. Primeiro. Segundo, os sonhos, não é, que é uma ativação livre de todas as nossas memórias, né? Quando a gente está sonhando, as áreas cerebrais conectadas com a razão, com a lógica e com o controle estão offline. Ou seja, aí o que acontece? Aquelas memórias todas que nós temos acumuladas, elas ficam livres para interagir com total liberdade. E aí vira aquela loucura, aquela bizarrice total dos sonhos, né? São as nossas memórias, né? Elas livremente, sem o nosso controle, sem a nossa lógica, sem a nossa racionalidade, interagindo, tá certo? E aí vem o sonho, é aquela coletânea com infinitas informações, né? Muitos elementos, e o que eu observo que é muito comum, às vezes a gente se perde no enredo. Mas tinha um elefante amarelo de ponta cabeça, entendeu? Tinha uma pessoa que estava sem cabeça. Ou a gente fica, muitas vezes, a gente se perde nos elementos do sonho, não é? E não se conecta com aquilo que é o mais essencial do sonho, né? Que é justamente sintetizar o sonho. Então, o que é sintetizar o sonho? Respondendo aqui a pergunta da Mariana. É a gente se conectar com a essência do sonho. E a essência do sonho não está na ponta do iceberg, na maioria das vezes. Às vezes até sim, mas muitas vezes não, né? Então, aquela confusão toda, todo o treino aqui é para a gente mergulhar e ir na essência da história. Por isso que eu pergunto sempre para vocês, e nos sonhos que vocês colocaram lá, alguns de vocês eu já perguntei, qual é a emoção central? Ok? A gente sonha com o nosso cérebro emocional. Tá? O sonho, antes de mais nada, é um equalizador emocional. Então, nós temos que buscar, primeira pergunta, primeiro foco, qual é a emoção central? Porque isso é o core da história, entendeu? Então, muitas vezes, a gente está tendo, por exemplo, alguns de vocês falaram aí que tem recorrentemente sonhos de perseguição, né? Estou sendo perseguido, é um sonho comum, né? Mas peraí, tudo bem, está sendo perseguido, a cena é bizarra, mas tudo bem. Mas qual é a essência dessa mensagem? Entendeu? Qual que é a emoção central aí? A emoção central pode ser, por exemplo, medo. Ok. Então é isso que interessa pra gente, é o medo. Tá? Medo do quê? Né? Aí você traz para a tua vida. O que é que na sua vida, no momento, você está com medo? Por exemplo. Entendeu? Então, é assim que a gente vai sintetizando. Né? Primeiro, achando a emoção. Né? Ou achando qual é a questão central associada a essa emoção, né? Então, no caso de uma perseguição, você já achou que a emoção é o medo, tá? Mas qual que é a questão? Bom, no caso de perseguição, que é um caso comum, vale a pena a gente falar porque ele se repete muitas vezes, né? Pode ter a ver com duas coisas, o sonho de perseguição em geral, tá? Uma que é externa, ou seja, tem realmente algum elemento energético externo a você, ok? Que está te perseguindo, que está te atacando. Pode ser a energia da pessoa que está do seu lado, pode ser a energia de uma pessoa que você encontrou durante o dia, pode ser até um espírito te assediando, pode ser alguma coisa de fora, realmente naquele momento, ou durante o dia, na sua memória, que constantemente te atacava, né? E isso pode ter virado um trauma para você, né? E isso, então, aparece na forma de um sonho, né? Ou seja, algo externo te atacando. Ou a perseguição pode ser uma questão interna. E aí a pergunta é, do que é que você está fugindo? Entendeu?
Então, é muito comum, às vezes, a gente, conforme eu falei, né, a gente se embaralhar no conteúdo, no enredo, nas cores, nos bizarros, nas lantejoulas, nas luzes piscando, mas a gente não vai no core da história. Então, no caso de perseguição, pegando esse exemplo, você tem um core, emoção, medo, ou, né, que pode ser de alguma coisa externa ou pode ser de alguma coisa interna. Se for uma coisa interna, a pergunta é do que é que você está fugindo. Entendeu? E aí você fica com essas perguntas e deixa vir. E traz para a tua vida. Porque é isso que interessa. Né? Todo o trabalho de sonhos, o objetivo final deles é trazer para a vida como uma informação útil que gere uma ação e uma transformação nas nossas vidas. Porque senão também a gente fica só no entretenimento, da curtição, da criatividade das imagens e não traz para a vida, e não traz para uma ação. Né? Então, nesse caso, por exemplo, de um sonho de perseguição, é isso. Medo. Que é que você está com medo do quê? Emoção central. Ok? E está fugindo do quê? Pode ser uma coisa externa, né? Ou pode ser uma coisa interna. Tá? Então, isso é um exemplo de como a gente sintetiza os sonhos. Tá? E isso é sempre a nossa busca. Né? Lembra do iceberg, de mergulhar mais a fundo e ver o que está por trás das aparências. O tracking emocional é fundamental. Isso é básico. Tá bom? Outras pessoas também comentaram que em muitos sonhos, essa semana eu peguei lá, sonhos em que a gente aparece nu, que a gente aparece sem roupa, né? Ou aparece parcialmente vestido também. Isso também são sonhos bastante comuns, né, de acontecerem. E esses sonhos têm muito a ver também o que está por trás disso, né? O que está por trás disso, as perguntas que a gente pode fazer é o seguinte: como é que você estava se sentindo sem roupa? Ou seja, como é que você está se sentindo sendo quem você é realmente? Né? E muitas vezes a gente, genericamente falando, não é? Sente ou vergonha ou sente sem jeito, né? E aí a gente traz a reflexão para nós, de novo, não é? Como é que eu me sinto sendo 100% autêntico? Eu sou 100% autêntico? Eu consigo ser? É possível? Né? E quando eu sou autêntico, como é que eu me sinto? Entendeu? Então a gente sempre está trazendo para nós essas informações, né, para decupar e traduzir e ir decifrando a história dentro de nós, tá bom? Outro sonho que vocês colocaram com recorrência aí, eu vou responder o que o Eduardo perguntou: como lidar com uma possível perseguição de um espírito. Olha, o melhor a se fazer para quando uma perseguição externa, genericamente falando, né, é subir a sua vibração, entendeu? Então, a melhor forma de escapar de uma perseguição externa ou de um espírito, por exemplo, é subir a tua vibração, né? E a subir a nossa vibração acaba sendo um escudo, acaba sendo, né, um anteparo, um filtro, um firewall que impede esses ataques ou dificulta esses ataques, né? Isso é o melhor que a gente pode fazer, tá bom? Então, outro sonho também que vários de vocês colocaram ao longo dessa semana é sonhos com animais, né? Eu tô pegando aqui algumas coisas que vocês trouxeram durante a semana, dúvidas e perguntas que vocês trouxeram durante a semana, tá bom? Sonhos com animais são sonhos interessantes também, né? Eu tô vendo que ele sonhou, acho que um cachorro branco, né? A Luana comentou de golfinhos, outras pessoas falaram de outros animais e tudo mais, né? Então, sonhos com animais também é interessante, né? Duas coisas que você pode fazer com ele é a seguinte: tá no caso da Luana, até eu perguntei, para a Lili também eu posso perguntar. Muitas vezes a gente sonha com um elemento do ponto de vista simbólico, e aí a gente procura ver o que aquele animal simboliza para a gente. Tá certo? Especialmente se é um animal, assim, quando é um sonho recorrente, né? Então, no caso da Lili, o cachorro branco lá que sonhou, que ela disse que é um sonho que sempre aparece, o cachorro branco e tal. Então, o que é que o cachorro branco simboliza para você? Entendeu? Qual é a qualidade que você reconhece nele e tal. Então, ele é uma informação que está ali, né? Porém, tem uma outra layer, uma outra camada com relação aos animais, que é, né, chamado de animais de poder, animais totem. E muitas vezes a gente sonha com o que são chamados animais de poder, animais totens ou animais guias, que são animais, né, que são, vamos dizer, símbolos arquetípicos, energéticos, que contêm qualidades, né, que estão conectadas com a nossa própria energia.
né? Então, então a história dos animais de poder seriam o que aquele animal tem, por exemplo, se fosse o cachorro branco, vamos supor aqui, ou o caso da baleia da Luana que comentou lá, né? É muito comum, às vezes, a gente sonhar com esses animais de poder. Ou seja, o que é os animais de poder? Tem muitas definições e tudo mais, mas genericamente falando, ele tem uma qualidade psicoenergética, uma qualidade arquetípica, entendeu? Que nos protege, que nos complementa, que nos conecta, que nos ajuda no nosso processo. Entendeu? Então, sonhos com animais é sempre interessante. Agora, sempre tem muito a ver também, agora a gente vai falar sobre as dimensões da consciência, com os nossos instintos também, né? Então, é a nossa parte, vamos dizer, animal, né? A nossa parte instintiva, que vem do infraconsciente, né? Então, também, o que é essa energia está ali simbolizando naquele momento para a gente, tá bom? A outra coisa que vocês perguntaram também com relação a sonhos repetitivos, né? Acho que foi a Laísa que comentou, se não me engano, que tem vários sonhos repetitivos, sonhos que em várias fases da vida, né? Sonhos repetitivos, por que eles se repetem, né? Sonhos repetitivos, eles se repetem porque a gente ainda não entendeu a mensagem que ele está nos enviando. Ou seja, a gente não compreendeu a mensagem do sonho e a gente ainda não integrou essa informação e a gente ainda não agiu, né, baseado, né, ativado pela informação que o sonho está trazendo. Ou seja, a nossa própria consciência está mostrando ali uma questão para a gente, está chamando a atenção para a gente, né, está indicando um tema importante, não é, para a gente olhar para isso, para a gente ver para isso, para a gente integrar isso e para a gente, de preferência, agir na nossa vida para que aquilo se resolva, para que aquilo se transforme, para que aquilo se cure, né, dependendo do que for. Tá? Então, eles se repetem porque essa informação não foi compreendida, não foi absorvida, não foi integrada. Tá bom? E falando agora sobre alguns distúrbios do sono, né? Acho que a Graziella trouxe a questão do bruxismo, né? E acho que foi o Pedro, eu não sei quem, falou de pesadelos e tudo mais. Bom, primeiro falar sobre pesadelos também, que são recorrências comuns, né? Os pesadelos, eles sempre estão trazendo algum tipo de desequilíbrio no processo, né? No nosso processo, no nosso sistema energético, né? Tem alguma coisa fora do eixo, tem alguma coisa desequilibrada, né? Que pode ser, muitas vezes, até um remédio que você está tomando, pode ser o efeito, pode ser talvez o efeito de uma intolerância a algum alimento, entendeu? Pode ser, então, ou seja, muitas vezes o pesadelo pode ser causado por elementos externos, tipo isso, tipo remédios, né? Então, pode causar esse tipo de coisa. Agora, pode ser também desequilíbrios internos, né? Emocionais, psicológicos ou mesmo mentais, né? Que geram um certo distúrbio ou um certo processo e eles se manifestam. Agora, a gente ter pesadelos, né, vez ou outra, é normal, né? Às vezes, por exemplo, você teve uma alimentação, jantou e comeu uma coisa meio pesada que não fez mal, e muitas vezes a gente sonha com a nossa digestão, né? Então, vocês podem imaginar que a nossa digestão projetada na tela da mente pode ter a cara de um pesadelo, né? Porém, é muito comum nos pesadelos a gente acordar. E aí tem uma questão fundamental. Para vocês verem que os sonhos, né, o sonho é nosso amigo e que a nossa consciência sempre está querendo nos ajudar, tá certo? Por que a gente acorda quando a gente tem pesadelo? Porque é justamente uma forma da nossa consciência, né, mostrar para a gente, falando, olha, tem uma coisa importante aqui que você precisa olhar. Pode até ser o remédio, pode ser até a tua alimentação, pode ser alguma coisa na tua vida, né, que está gerando uma energia, um desequilíbrio que precisa ser olhado, né? Especialmente se é um pesadelo recorrente, né, que você tem uma vez ou outra, é normal, natural a gente ter, mas se é uma coisa recorrente que constantemente você tem, que é frequente, pô, na tua consciência te acorda no meio da noite com aquele pesadelo para que você justamente possa olhar para isso, para ver o que é. Qual que é o desequilíbrio, né? Então lembre-se que os sonhos, eles atuam a nosso favor, eles jogam no nosso time, o sonho é nosso amigo e eles estão sempre buscando a gente encontrar, alcançar
uma homeostase, um equilíbrio multidimensional. Ok? Mais dúvidas? Mais perguntas? Senão a gente já vai entrando no conteúdo de hoje, né? Isso foi uma primeira introdução baseado nas informações, tá? Então continuem compartilhando sonhos, coloquem as dúvidas lá, que eu leio mesmo, que eu interajo, e é até bom que vocês vão nutrindo também já a próxima aula, né? Já vou falando aqui as coisas, né? Então, o Luiz Fernando está perguntando do sonambulismo, né? Que também é um outro distúrbio do sono, né? Mas olha, eu não tenho nenhuma pesquisa específica com relação a sonambulismo, algo para dizer, né? Como sobre pesadelos. Eu não sei qual é a conexão de sonambulismo e pesadelo. É um tema para pesquisar, né? Mas ele é um dos distúrbios do sono. E tanto a Graziela falou do bruxismo, né? O bruxismo, por exemplo, aliás, Graziela, talvez a meditação vai te ajudar, né? Porque o bruxismo geralmente ele vem de ansiedade, vem de tensão, vem de estresse, né, interno, né? E você fazendo as meditações e relaxando antes de dormir, eu acredito que pode te ajudar bastante na questão do bruxismo, né? Então você até comentou aquele sonho que você usa um aparelho com relação ao bruxismo e tudo mais, né? É possível, tá? Faz esse experimento com a meditação e vê como é que ele se ajuda você na questão do bruxismo, tá bom? A Thelma aqui está perguntando, fica difícil às vezes, o sonho muito fragmentado, ver um ponto principal, o alinhavar. Quando a gente percebe, entende a emoção central, como elaborar essa informação, sem que seja uma terapia e autointerpretação. Tende a ser um tanto restrita pela própria censura, defesa, etc. Então, Thelma, esse é justamente o treino, né? A gente vai estar aqui a ideia dessa mentoria, da gente ir treinando junto, da gente praticando, né? O trabalho com sonhos é um treino constante, tá? Hoje em dia, por exemplo, assim, eu acordo de manhã, eu escrevo o sonho, daí eu fico ali um tempinho, e aí eu escrevo sobre o sonho, e rapidamente, opa, é isso, a emoção é isso, a questão é isso, né? Aí com o tempo já vai meio que, assim, dá uma lida aqui, já sei. Às vezes eu não preciso nem escrever, eu já sei, está falando desse assunto, né? Então é muito comum assim, eu já sei o sonho está falando desse assunto, né? Mas isso, tudo bem, que é anos que eu faço isso também, é uma questão de treino, mas só para dizer que conforme a gente vai treinando, a gente vai conseguindo achar essa emoção central, essa questão central e o tema que ele está trazendo. Às vezes até para mim é um desafio, porque às vezes eu leio um sonho e falo, opa, esse aqui não estou entendendo, o que é isso? E aí eu fico o dia inteiro com aquele sonho, eu fico com ele na cabeça, eu fico, mas o que é, entendeu? Essa é a ideia, da gente interagir com o campo dos sonhos, da gente interagir com os sonhos, entendeu? Conversar com eles, perguntar para eles, e às vezes de cara a gente não saca a resposta, a gente não saca o que é, mas tudo bem, vamos ver. Né? Às vezes a gente quer de cara também matar a charada, né? A gente já quer saber. É possível, com o tempo a gente vai ficando mais pró nisso. Mas não tem problema também não saber, né? Opa, fica com sonho. Opa, tive um sonho, né? O que é isso, né? Eu comentei aqui de um sonho lúcido da semana passada que tinha uma ema com uma cabeça gigante e um elefantinho recém-nascido. Eu estou até hoje com esse sonho, eu não matei essa charada totalmente ainda. E tudo bem. Fica, uma hora vem os insights. Às vezes no dia alguém fala alguma coisa que, sabe, que conecta com o sonho, né? Lembra, a gente sonha a nossa energia. E a nossa energia está aqui o tempo todo, né? Então, traz para a vida, né? O meu convite para vocês é sempre esse. Traz o sonho para a tua vida. Por isso que vocês tinham esse exercício essa semana e vão continuar tendo, que é o desafio de compartilhar pelo menos com uma pessoa o teu sonho. Quem conseguiu, quem lembrou e quem fez esse exercício? Agora eu quero ver aqui. Quem que lembrou de fazer? Só estou vendo nãos e tal. Então, a Liliane diz que sim, né? Então, a ideia é essa, gente. Traz o sonho para a vida. Compartilha com a pessoa, com seus amigos, com seu namorado, com sua mulher, com seu marido, com seu filho, com a empregada, com o seu chefe, sei lá, com as pessoas que fizerem sentido, né? Porque aí quando você está compartilhando, você está conectando com aquela energia, você está conectando com aquela mensagem que tem lá encriptada no sonho, embutida no sonho, entendeu? Você está dando vida para eles. E, portanto, você está fazendo a roda girar. A ideia é a gente entrar num looping, no estado consciente, inconsciente, acordado e dormindo, né? E fazer essa conexão constante entre as dimensões, essa troca constante.
né? A gente não tem esse treino normalmente. A ideia é desentupir esses canais de conexão entre as dimensões, entendeu? Para que a informação flua mais facilmente, que a gente navegue pelas dimensões com mais facilidade. Então, uma das coisas que a gente consegue fazendo isso é através dos sonhos, é trazendo, dando vida para eles, comentando, compartilhando, escrevendo, ficando com ele, fazendo perguntas para o sonho, interagindo, né? Na meditação de hoje, vocês vão poder interagir com os sonhos, por exemplo, tá? Vamos lá. Fábio, você passa para o computador seus sonhos? Não, não passo. Eu tenho cadernos, cadernos e cadernos. Eu gosto de escrever à mão. É um dos únicos momentos do dia e da vida, acho que eu escrevo à mão, né? Porque hoje em dia a gente quase não escreve mais à mão, né? No celular e tal. E eu gosto bastante de escrever à mão, assim. Então eu não digitalizo, eu fico tudo nos cadernos mesmo, coloco as tags, o título do sonho, a emoção central, as palavras-chave, né? A síntese. E muitas vezes eu escrevo o sonho e depois eu escrevo sobre o sonho, né? E na maioria das vezes eu faço perguntas, né? Poxa vida, essa noite mesmo eu tive um sonho que era um sonho de fuga, estava sendo perseguido, tinha uma cena de violência, a gente estava com um grupo de pessoas aqui. E eu fiquei interagindo, perguntando para o sonho, mas por que estava fugindo? Mas por que essa violência toda está rolando aqui? O que é isso? De onde vem? Entendeu? Muitas vezes eu coloco mais perguntas que ficam até sem resposta, né? Mas é uma forma de se conectar, né? É a forma de alimentar essa conexão, que é o mais importante, tá? Ok. Você digitaliza, cria através das tags do banco de dados, é isso? Sim, acho que eu respondi, né? Eu estou com um arquivo de sonhos anotados enorme e não sei nem por onde começar. Você tem sugestão? Sim, Graziela, tenho sugestão, nós vamos falar sobre isso agora, tá? 9 caminhos para você compreender os seus sonhos, tá bom? Alguns de vocês já leram, quem já leu no e-book já viu. Hoje eu vou dar as senhas, 9 caminhos para você compreender os seus sonhos, ó. Tá certo? Logo, logo a gente vai falar disso, tá bom? A Mariana está falando que compartilhou na terapia. Pois é, levar na terapia, gente, é maravilhoso. Você pode ver que você vai acelerar a sua terapia levando os sonhos, né? Mas sempre é importante o seguinte, tá, Graziela? Tem muitos sonhos, tem muitos elementos. O treino aqui é um treino de olhar, de observação, tá? É olhar para a energia do sonho e ver quais são os elementos importantes. Não dá para a gente traduzir, decupar tudo, tem muita coisa, né? A gente fica uma 25 de março, digamos assim, milhões, né? Então, quando você vai na 25 de março, você não entra em todas as lojas. Você vai, eu vou em 2, 3, 4 lojas, senão você vai ser devorado por aquele monte de coisa. Tem muita informação. Então, o treino né? Como é que a gente seleciona os elementos que são chaves? Né? Aí você pergunta para mim, como é que eu faço isso hoje? Hoje eu olho para o sonho, eu vejo a energia dele, eu vejo a luz, qual dele está brilhando mais. Eu vejo para a energia do sonho, ou vejo qual elemento do sonho tem mais luz, entendeu? Você lê a energia. Depois a gente vai falar aqui das múltiplas dimensões, vocês vão entender por quê. Eu sempre estou buscando os elementos pela vibração deles. Tem um monte de elemento que de cara eu falo, isso aqui nem vou olhar. Tem um monte de coisa do sonho que eu não olho. Tá? E sem medo de perder a grande descoberta da vida. É importante quando você acordar, registrar tudo. Escreve tudo sem pensar. Mas depois, na hora de trabalhar, é importante dar essa sintetizada, buscar os elementos-chave. Graziela, o jeito de fazer isso é fazendo, treinando, né? Depois nós vamos falar dos 9 caminhos aqui, vai ficar mais fácil, tá bom? Legal. A Isa está dizendo que conseguiu compartilhar sim. Parabéns, Isa. Ganhou 2 pontos para a nota final, hein? Então, gente, mas compartilhar o sonho é bom. Aí é uma maneira também de a gente resgatar na nossa cultura, né? Essa troca, é uma interação muito... Eu faço direto com meus amigos isso, né? Contando sonhos e ouço muito os sonhos deles, né? É interessante porque a gente acaba criando uma conversa, um diálogo, né? Uma interação muito diferente das conversas usuais, né? Por quê? Nós estamos falando a partir de uma dimensão diferente, está trazendo uma coisa, né? Está contando um sonho, né? Ou seja, é uma forma da pessoa se abrir para o outro, né? De confiar e trocar muito profunda, né? Então a gente cria uma conexão legal quando a gente tem essa troca através dos sonhos, né? E os amigos, na maioria das vezes, eles erram a interpretação, tá? Não tenha grandes expectativas com a interpretação dos seus amigos, mas ouça generosamente, né? Entendeu? Mas tudo bem, né? Porque nem todo mundo tem treino para fazer isso, né? Então também, mas o simples fato de trocar, de compartilhar é super bacana, tá?